O seu maior inimigo não está lá fora. Ele não é o seu chefe abusivo, não é a economia colapsando, não é o competidor que quer o seu lugar e nem sequer é a falta de dinheiro na sua conta. O inimigo real, aquele que tem sabotado cada chance de glória que cruzou o seu caminho, dorme no seu peito e acorda com você todas as manhãs. Esqueça essa história romântica de seguir o seu coração. Essa é a mentira mais perigosa que a sociedade moderna te contou. O seu coração é um péssimo estrategista. Ele é volátil. Ele é medroso e, na maioria das vezes, ele é um traidor que grita quando deveria calar e corre quando deveria lutar. A verdade brutal que ninguém tem coragem de te dizer é que a maioria dos seus fracassos não veio da falta de talento ou de oportunidade, mas da sua incapacidade de dominar o caos interno no momento decisivo. Você já esteve lá. Aquele instante em que o sangue ferve, a respiração encurta e uma voz primitiva na sua cabeça exige uma reação imediata. Pode ser um e-mail ofensivo, uma crítica injusta ou uma perda súbita. O seu instinto animal assume o comando e diz que você precisa responder, que você precisa atacar ou fugir agora mesmo. E o que você faz? Você obedece. Você reage como uma folha seca sendo arrastada por uma tempestade. E é exatamente nesse segundo de obediência cega ao impulso que você perde o jogo antes mesmo de começar a jogar. O mundo não perdoa a fraqueza emocional. Ele devora quem demonstra descontrole. Maquiavel, ao observar a ascensão e queda de príncipes e impérios, notou um padrão aterrorizante. Os líderes que decidiam com base na compaixão, na raiva ou no orgulho ferido, inevitavelmente viam seus reinos queimarem. Por outro lado, aqueles que conquistavam e mantinham o poder eram mestres em uma arte esquecida e despiadada, a arte do gelo. A mentalidade fria não é sobre não sentir nada. Isso é psicopatia ou morte. Ser frio é sobre supremacia. É a capacidade quase sobre-humana de sentir o fogo da emoção queimando as suas vísceras e ainda assim agir com a precisão cirúrgica de quem não sente nada. Imagine a sua mente como uma sala de guerra. Quando uma crise estoura, as luzes vermelhas piscam e os alarmes de ansiedade tocam em volume máximo. O amador entra em pânico, derruba o tabuleiro e aperta botões aleatórios apenas para fazer o barulho parar. O mestre, aquele que desenvolveu a frieza estratégica, observa os alarmes, reconhece o perigo, mas não permite que o barulho dite a sua próxima ordem. Ele separa o que sente do que sabe. E essa separação é o que define quem vai dominar e quem vai ser dominado. Você precisa entender a biologia do seu próprio fracasso para poder vencê-la. Quando você enfrenta uma decisão difícil sob pressão, o seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina. O seu cérebro reptiliano, a parte mais antiga e estúpida da sua mente, sequestra o seu córtex pré-frontal, que é onde vive a sua lógica. Você fica, literalmente, mais burro quando está emocionado. A sua visão de túnel se fecha e você só enxerga a sobrevivência imediata. É por isso que você diz coisas das quais se arrepende 10 minutos depois. É por isso que você aceita acordos ruins só para acabar com a tensão. Você está tentando resolver um problema de longo prazo, usando uma ferramenta biológica feita para fugir de leões na savana. A mentalidade fria exige que você implemente um protocolo de interrupção. Nós chamamos isso de a pausa estratégica. Não é apenas esperar um pouco. É um ato de violência contra o seu próprio impulso. No momento exato em que a vontade de reagir for mais forte, quando cada célula do seu corpo estiver gritando, vá, você deve parar. Congele. Force uma respiração profunda. O oxigênio é o extintor do incêndio emocional. Conte até 10. Conte até 100 se for preciso, mas não mova um músculo até que a névoa vermelha da raiva ou a névoa cinza do medo tenham se dissipado. Olhe para as suas emoções como se elas fossem estranhos gritando na rua.
Elas não são você. Elas são apenas visitantes barulhentos. Você as observa com curiosidade, mas sem apego. Olha só, estou sentindo raiva. Interessante. E então, deixe-a morrer de inanição. Uma emoção ignorada perde a força. Uma emoção alimentada pela sua atenção vira um monstro. O poder real nasce no espaço vazio entre o estímulo e a sua resposta. É nesse silêncio que você deixa de ser uma peça no tabuleiro movida pelas circunstâncias e se torna o jogador que move as peças. A maioria das pessoas acredita que ser frio é ser indiferente ou cruel. Isso é um erro estúpido. A crueldade é uma reação emocional. É fraqueza disfarçada de força. A verdadeira frieza é a clareza absoluta. É a habilidade de olhar para uma situação desastrosa, onde tudo está desmoronando, e encontrar a única saída viável que ninguém mais viu porque estavam todos ocupados demais entrando em pânico. É o cirurgião que, com o paciente sangrando na mesa, não chora nem se desespera, mas corta exatamente onde precisa cortar. Ele sente o peso da vida em suas mãos. Com certeza. Mas ele não deixa que esse peso faça suas mãos tremerem. Você deve treinar essa habilidade como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Comece com as pequenas irritações. O trânsito que trava, o café que cai na camisa, a internet que cai. Use esses momentos triviais como um laboratório para a sua mente. Se você não consegue controlar a sua raiva quando é fechado no trânsito, como espera controlar o seu medo quando estiver prestes a perder tudo ou a ganhar tudo? Se você explode por bobagens, você será pulverizado pelas tragédias. A disciplina brutal de se manter calmo quando o mundo ao redor pega fogo é o superpoder mais raro do século XXI. Pense nas decisões que você tomou no último ano. Quantas delas foram reações? Quantas foram tentativas desesperadas de aliviar uma ansiedade momentânea? E onde essas decisões te levaram? Provavelmente para o mesmo lugar onde você estava, ou para um buraco ainda mais fundo. Agora imagine se você tivesse a capacidade de pausar o tempo, de sair do seu corpo, analisar o cenário sem o filtro do medo e escolher o caminho mais inteligente, não o mais fácil. Essa é a promessa da mentalidade fria. Ela te devolve a soberania sobre a sua própria existência. Mas cuidado, a frieza não é o fim do processo, é apenas o começo. Uma vez que você silencia o caos emocional e recupera o controle do volante, você se depara com um tabuleiro limpo e silencioso. E é aqui que o verdadeiro desafio começa. Porque ter a mente clara não serve de nada se você não tiver a visão para enxergar além do óbvio. De que adianta estar calmo se você está cego para as consequências reais do que está prestes a fazer? Agora que o barulho parou, você consegue enxergar as armadilhas invisíveis que o tempo preparou para você. A segunda verdade é ainda mais cruel do que a primeira. O universo não tem a menor obrigação de esperar você estar pronto. As oportunidades não pedem licença e as catástrofes não marcam hora na sua agenda. A maioria das pessoas vive a vida como se estivesse assistindo a um filme onde elas são apenas espectadores passivos, torcendo para que o final seja feliz. Elas operam no modo de sobrevivência, reagindo ao que está imediatamente na frente do nariz delas. Se sentem fome, comem. Se sentem medo, fogem. Se sentem pressão, cedem. Elas são escravas do agora, e é exatamente por isso que elas fracassam. O imediatismo é o cemitério onde os grandes potenciais são enterrados sob a lápide do alívio temporário. Você precisa entender que cada decisão que você toma não é um ponto isolado no espaço, é uma linha que atravessa o tempo. O fracassado só enxerga o curto prazo. Ele busca o prazer instantâneo ou a fuga rápida da dor. Ele aceita o emprego sem futuro porque precisa de dinheiro hoje. Ele termina o relacionamento difícil porque quer paz hoje.
Ele gasta o que não tem porque quer status hoje. O medíocre enxerga um pouco além. Ele pensa nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, mas sua visão ainda é turva, limitada pelas paredes do conforto. Mas aquele que domina a arte de ser frio, o verdadeiro estrategista, opera em uma realidade completamente diferente. Ele possui a visão tridimensional. A visão tridimensional é a capacidade rara de sobrepor 3 mapas temporais simultaneamente antes de mover uma única peça no tabuleiro da vida. Enquanto a multidão se desespera com o incêndio do momento, a mente fria viaja no tempo. Ela não se pergunta apenas como eu resolvo isso agora. Ela calcula o efeito borboleta de cada ação. Para desenvolver essa supremacia mental, você deve submeter cada escolha difícil a um interrogatório brutal, composto por 3 perguntas que funcionam como filtros de realidade. Sem passar por esses 3 portões, você não decide. Você espera. A primeira dimensão é o curto prazo, as próximas 24 horas. Pergunte a si mesmo, quais serão as consequências imediatas dessa escolha? A maioria das decisões ruins parece sedutora nessa dimensão. Elas prometem que a dor vai parar, que a ansiedade vai sumir, que você vai se sentir bem. É a pílula de veneno coberta de açúcar. O seu cérebro, viciado em dopamina barata, vai implorar para você escolher o caminho fácil. A mente fria reconhece essa tentação, mas não se curva a ela. Ela entende que o alívio imediato é, muitas vezes, o juro composto da desgraça futura. O que te alivia hoje pode ser exatamente o que te mata amanhã. A segunda dimensão é o médio prazo, os próximos 6 meses. Aqui é onde a neblina começa a se dissipar e a realidade mostra os dentes. O que acontecerá com a minha vida daqui a meio ano se eu seguir esse caminho? Aquela decisão impulsiva de confrontar seu chefe, de trair a confiança de um parceiro ou de abandonar um projeto difícil, como ela vai amadurecer? Em 6 meses, a emoção do momento terá desaparecido completamente, restando apenas os escombros que você criou. A mente fria projeta o cenário futuro e habita nele. Ela sente o gosto do arrependimento antes mesmo de cometer o erro. Se a visão de você mesmo daqui a 6 meses é de alguém mais fraco, mais pobre ou mais sozinho, a decisão deve ser abortada imediatamente, não importa o quão desesperadora seja a pressão do agora. A terceira dimensão é a mais letal e a que separa os reis dos peões, o longo prazo, os próximos 5 anos. Onde essa única decisão me colocará em meia década? Essa é a pergunta que destrói as ilusões. A maioria das coisas que parecem urgentes e críticas hoje são irrelevantes na escala de 5 anos. E a maioria das coisas que parecem chatas, difíceis e dolorosas hoje são os tijolos que constroem impérios. A mentalidade fria exige que você sacrifique o conforto presente em nome da glória futura. É a capacidade de suportar a dor da disciplina hoje, para não ter que suportar a dor do arrependimento eterno depois. O estrategista vê o destino final e trabalha de trás para frente. Se a ação de hoje não é um degrau sólido em direção a quem você quer ser em 5 anos, ela é uma distração, e distrações devem ser eliminadas sem piedade. O grande truque mortal aqui é perceber que essas 3 dimensões frequentemente entram em guerra. O que é bom para o hoje geralmente é péssimo para os 5 anos. Gastar todo o seu dinheiro em um carro de luxo satisfaz o ego nas próximas 24 horas, mas destrói sua liberdade financeira em 5 anos. Fugir de uma conversa difícil traz paz nas próximas 24 horas, mas apodrece o relacionamento em 6 meses. A mente fria é o juiz impiedoso que quase sempre dá o veredito a favor do futuro. Ela ignora os gritos da criança interior que quer o doce agora e ouve a voz do adulto que quer construir um legado. Isso não é precipitação, é visão estratégica total. É jogar xadrez enquanto os outros jogam damas.
Quando você aplica a visão tridimensional, você deixa de ser surpreendido pela vida. Você antecipa os movimentos. Você vê as armadilhas quilômetros antes de chegar perto delas. Os outros vão te chamar de sortudo. Eles vão dizer que você tem um dom. Mas você saberá a verdade. Não foi sorte. Foi cálculo. Foi a recusa obstinada em aceitar o lucro rápido em troca da riqueza duradoura. Foi a coragem de parecer tolo no curto prazo para se provar um gênio no longo prazo. Você precisa treinar sua mente para se desapegar do tempo presente. O agora é uma ilusão persistente e perigosa. O agora é onde vivem o medo e o desejo. O futuro é onde vivem a estratégia e o resultado. Ao forçar seu cérebro a viajar para os próximos 5 anos antes de cada sim ou não, você ganha uma perspectiva divina sobre problemas humanos. Aquilo que parecia uma montanha intransponível se revela apenas uma pedra no caminho. Aquela ofensa que parecia imperdoável se torna insignificante. Aquela oportunidade imperdível se revela uma âncora que iria te prender ao fundo. A frieza reside em aceitar que, para ganhar o jogo grande, você muitas vezes precisa perder as rodadas pequenas. Você precisa estar disposto a perder a discussão, perder a validação social momentânea, perder o conforto do fim de semana, porque você está jogando um jogo que ninguém mais está vendo. Você está construindo uma catedral, enquanto os outros estão apenas empilhando pedras aleatoriamente. E quando a tempestade vier, e ela virá, a cabana de palha do imediatista vai voar pelos ares, enquanto a sua fortaleza, construída com decisões de longo prazo, permanecerá inabalável. Mas mesmo que você domine o tempo, mesmo que você consiga ver as 3 dimensões com clareza cristalina, ainda existe um sabotador escondido nas sombras. Um traidor íntimo que distorce a sua visão e sussurra mentiras convincentes no seu ouvido, fazendo com que você acredite que está sendo racional, quando, na verdade, está apenas protegendo o seu próprio ego. Como você pode confiar na sua própria análise quando a pessoa que está analisando é, ela mesma, cheia de falhas, medos e vaidades ocultas? Tópico 3. O conselheiro externo. Você é o pior conselheiro que poderia contratar para a sua própria vida. Essa é uma verdade dolorosa que a maioria das pessoas passa a existência inteira tentando ignorar, mas que explica exatamente por que você continua cometendo os mesmos erros estúpidos repetidamente. Existe um fenômeno fascinante e trágico na mente humana. Somos gênios quando se trata de resolver os problemas dos outros, mas somos completos idiotas quando precisamos resolver os nossos. Você certamente já viveu isso. Um amigo chega até você com um dilema que parece um nó cego. Ele está desesperado, confuso, sem dormir. Você escuta a história por 5 minutos e, de repente, a solução brilha na sua frente com a clareza de um relâmpago. Você diz a ele exatamente o que fazer, com convicção, lógica e precisão. Você vê o caminho. Mas quando o problema é seu, quando é o seu pescoço que está na guilhotina, essa clareza desaparece e você se torna cego, surdo e paralisado. Por que isso acontece? Porque você possui uma sabedoria infinita para os vizinhos e apenas dúvidas para si mesmo. A resposta não está na falta de inteligência, mas no excesso de contaminação. Quando o problema é seu, você não está apenas pensando, você está sentindo. O seu julgamento está envenenado por um coquetel tóxico de ego, medo de perder, apego emocional e vaidade. Você não consegue ver a realidade nua e crua, porque está ocupado demais protegendo a imagem que construiu de si mesmo ou tentando evitar a dor de admitir que errou. O seu ego é um advogado de defesa corrupto que distorce as evidências para provar que você está certo, mesmo quando você está caminhando direto para o abismo. A arte de ser frio exige que você aprenda a técnica da dissociação mental. Maquiavel sabia que um príncipe nunca deve confiar apenas em seus próprios desejos, pois eles são traiçoeiros.
Você precisa aprender a sair do seu próprio corpo. Isso soa abstrato, mas é uma manobra tática extremamente prática. Para tomar uma decisão verdadeiramente fria e calculada, você precisa assassinar o seu ego temporariamente. Você precisa remover a peça mais falha da equação: você mesmo. O segredo para desbloquear a sua inteligência estratégica máxima é tratar a sua vida não como uma biografia dramática onde você é o protagonista sofredor, mas como um estudo de caso impessoal. A técnica definitiva para realizar esse milagre mental é o teste do conselheiro externo. Quando você estiver diante de uma encruzilhada brutal, pare tudo. Feche os olhos e imagine, com a maior riqueza de detalhes possível, que você não é você. Imagine que você é um consultor de elite, pago a peso de ouro para resolver crises impossíveis. Um amigo próximo, alguém que você respeita e quer ver vencer, entra na sala. Ele senta na sua frente e começa a descrever exatamente a situação que você está vivendo agora. Ele conta os mesmos fatos, os mesmos riscos, as mesmas angústias. Ele diz: estou nesse relacionamento que suga minha alma, mas tenho medo de ficar sozinho. Ou, estou nesse emprego que odeio, mas tenho medo de arriscar no meu negócio. Ele coloca as cartas na mesa e te pergunta: o que eu devo fazer? Nesse exato momento, algo mágico e assustador acontece. A resposta aparece, quase instantaneamente. Sem o peso emocional de ser a sua vida, a lógica assume o comando. Você diria ao seu amigo para largar aquele relacionamento tóxico imediatamente, porque ele merece mais. Você diria a ele que ficar no emprego por medo é a receita para a mediocridade. Você seria corajoso, direto e racional com ele. Você não aceitaria as desculpas esfarrapadas que ele dá. Você veria o cenário com uma frieza cirúrgica. Essa resposta que você daria ao outro é a verdade. Tudo o que você diz a si mesmo que contradiz essa resposta é mentira. É o seu medo tentando negociar. É o seu ego tentando evitar o ferimento. Essa técnica funciona porque ela te obriga a ver o problema de fora da tempestade. Quem está dentro do furacão só vê vento e destruição. Quem está do lado de fora vê a trajetória e a saída. Tornar-se o seu próprio conselheiro externo é o ato supremo de humildade e poder. É admitir que a sua intuição muitas vezes é apenas medo disfarçado e que para acessar a sua verdadeira sabedoria, você precisa deixar de ser a vítima da história. É olhar para os seus próprios investimentos emocionais, aquele projeto falido no qual você gastou 3 anos, aquela relação que já morreu há 2, e ter a coragem de dizer: corte isso agora. O custo irrecuperável não importa. O que importa é o movimento correto a partir de hoje. A clareza que vem desse exercício é muitas vezes devastadora. Ela dói. Dói porque ela mata as ilusões confortáveis que você usava para se proteger. Dói porque ela expõe a sua covardia. Quando você se aconselha como se fosse outra pessoa, você não aceita "não sei" como resposta. Você sabe. Você sempre soube. A confusão era apenas uma cortina de fumaça para adiar a ação necessária. A mentalidade fria arranca essa cortina e te obriga a encarar o fato nu. A decisão correta quase sempre é a mais difícil de tomar, mas é a única que te libertará. Ao dominar essa prática, você ganha uma vantagem competitiva injusta sobre o resto da humanidade: a independência mental absoluta. A maioria das pessoas passa a vida mendigando conselhos, buscando validação em cada esquina, perguntando para a mãe, para o vizinho, para o guru da internet o que devem fazer. Elas são crianças perdidas em corpos de adultos, desesperadas para que alguém lhes diga o caminho. Você não. Você se torna o seu próprio oráculo. Você para de precisar que os outros concordem com você, porque você consultou a fonte mais honesta e brutal que existe, a sua própria razão, purificada da fraqueza emocional. Isso transforma você em um líder perigoso.
Um líder que não pode ser confundido pela dúvida, porque ele já viu a situação de cima. Você começa a guiar a sua vida com a mesma precisão implacável com que guiaria a vida de um estranho. Você deixa de ser sentimental com seus próprios erros. Se uma estratégia não funciona, você a descarta sem choro, da mesma forma que um consultor demitiria um funcionário incompetente. Você se torna leve, ágil e letal, porque não carrega mais o peso morto do "o que vão pensar" ou "mas eu queria tanto que fosse diferente". Você lida com o que é, não com o que gostaria que fosse. Mas lembre-se, saber a verdade é apenas metade da batalha. O conselheiro externo te deu o mapa, te mostrou a porta de saída e colocou a chave na sua mão. A clareza agora é total. Mas assim que você abrir os olhos e voltar para a sua própria pele, o mundo real estará esperando para testar a sua determinação. E o mundo tem uma arma favorita para quebrar a sua vontade, uma tática suja usada por todos, desde vendedores de carros até familiares manipuladores, desenhada especificamente para fazer você ignorar a sua própria sabedoria e agir como um tolo desesperado. Você já sabe qual é a decisão certa, mas será que você tem a frieza necessária para mantê-la quando alguém colocar uma arma metafórica na sua cabeça e começar a contar regressivamente, exigindo uma resposta agora ou nunca? O mundo moderno foi desenhado com um único propósito arquitetônico: transformar você em um viciado em reações rápidas. Olhe para a sua vida neste exato segundo. O seu telefone vibra. O seu e-mail apita, as notificações de redes sociais explodem em vermelho. Os vendedores te ligam com ofertas que expiram em minutos e o seu chefe exige respostas para ontem. Você está cercado. Vivemos em um estado de sítio permanente onde o silêncio foi banido e a pausa é considerada um crime capital. Existe uma indústria trilionária, composta pelas mentes mais brilhantes da psicologia comportamental e do marketing, trabalhando 24 horas por dia para hackear o seu sistema nervoso. E a arma favorita deles, a ogiva nuclear que eles lançam contra a sua mente racional todos os dias, tem um nome simples: urgência artificial. Você precisa entender que a pressa quase nunca é natural. Ela é fabricada. Ela é uma alucinação induzida. Quando alguém te diz "é agora ou nunca", a oferta acaba à meia-noite, ou "preciso de uma resposta já", essa pessoa não está te informando sobre a realidade do tempo. Ela está declarando guerra contra a sua inteligência. A urgência é a ferramenta dos manipuladores. Eles sabem de uma verdade biológica que você insiste em esquecer. Um ser humano com pressa é um ser humano estúpido. Quando você é forçado a decidir rápido, o seu cérebro desliga os centros de lógica, planejamento e consequência e entrega o comando para os instintos de sobrevivência. Você para de pensar em valor e começa a pensar em perda. Você para de analisar riscos e começa a sentir medo. É exatamente aí que eles te querem, encurralado, suando frio e assinando contratos que você não leu. A mentalidade fria é, antes de tudo, uma imunidade absoluta contra esse veneno. O estrategista sabe que 99% das oportunidades urgentes são, na verdade, armadilhas disfarçadas de ouro. A verdadeira riqueza, os verdadeiros relacionamentos e os verdadeiros projetos de vida são construídos sobre rocha sólida, e a rocha não corre. Se uma oportunidade é genuinamente valiosa, ela sobreviverá à sua análise. Se um negócio é bom hoje, ele continuará sendo bom amanhã de manhã. Se alguém te diz que você vai perder a chance da sua vida se não sacar o cartão de crédito nos próximos 5 minutos, essa pessoa está te fazendo um favor. Ela está gritando na sua cara que aquilo é uma fraude ou, no mínimo, um péssimo negócio para você. Coisas frágeis quebram com o tempo, coisas sólidas resistem a ele. Quem tem pressa de vender, geralmente está vendendo lixo.
Para sobreviver nessa selva de ansiedade fabricada, você precisa desenvolver o poder do não. Mas não é um não qualquer. É um não tático, um escudo impenetrável que você levanta quando sente o cheiro da pressão. A técnica mais devastadora que você pode aprender para desarmar qualquer manipulador é o controle do relógio. Quando a pressão subir, quando o vendedor, o amigo ou o familiar começará a acelerar a fala e exigir uma definição, você vai fazer o oposto. Você vai desacelerar. Você vai olhar nos olhos deles sem piscar e vai dizer a frase que destrói qualquer script de manipulação. Eu vou analisar isso com calma e te dou a minha resposta amanhã. Observe o que acontece quando você diz isso. O manipulador entra em pânico. Ele vai tentar argumentar, vai dizer que não pode esperar, vai apelar para a escassez, vai tentar fazer você se sentir culpado ou estúpido por perder a chance. Ele vai tentar criar um constrangimento social, aquele silêncio incômodo que faz a maioria das pessoas ceder apenas para ser legal. Mas você não. Você sustenta o olhar. Você sustenta o silêncio. Você deixa o desconforto pesar na sala, porque você sabe que quem controla o tempo da negociação controla o resultado. Ao adiar a decisão para o dia seguinte, você está saindo do campo de batalha deles, o campo da emoção e da urgência, e trazendo a decisão para o seu território, o campo da lógica e da frieza. Essa imunidade exige que você mate a sua necessidade desesperada de agradar. Muitas das suas piores decisões foram tomadas não porque você queria dizer sim, mas porque você não teve a coragem de suportar o peso de dizer não. Dizer não à pressão social, dizer não ao convite dos amigos, dizer não às expectativas da família, exige uma espinha dorsal de aço. A sociedade nos treina para sermos dóceis, para sermos rápidos, para sermos sim, senhor. Quando você quebra esse padrão, você se torna perigoso. As pessoas vão te chamar de difícil, vão te chamar de arrogante, vão dizer que você pensa demais. Deixe que falem. Enquanto eles correm como baratas tontas reagindo a cada notificação, você caminha com a calma de um predador que escolhe o momento exato do ataque. Além disso, a urgência artificial explora um defeito grave na psique humana: o medo de ficar de fora, o medo de perder. A mentalidade fria inverte essa lógica. O medo real não deveria ser o de perder uma oportunidade duvidosa, mas sim o de se acorrentar a um compromisso desastroso. É melhor perder 10 oportunidades boas por excesso de cautela do que morder uma única isca envenenada que pode destruir anos do seu progresso. O custo de dizer não é zero. O custo de dizer um sim errado pode ser a sua falência, o seu divórcio ou a sua ruína emocional. Aprenda a amar a oportunidade perdida. Deixe-a ir. Se ela foi embora porque você pediu 24 horas para pensar, ela nunca foi sua. Ela era uma ilusão ótica. Você precisa se tornar o guardião implacável do seu próprio tempo e da sua própria atenção. Cada vez que você cede à urgência de alguém, você está dizendo que a agenda daquela pessoa é mais importante que a sua vida. Você está se comportando como um servo, não como um soberano. Recupere a sua coroa. Configure a sua vida para que as urgências dos outros morram na sua porta. Desative as notificações. Não atenda o telefone se não estiver pronto para falar. Não responda mensagens imediatamente só porque chegaram. Treine as pessoas ao seu redor a entenderem que o seu tempo não é um recurso público que elas podem saquear quando quiserem. O seu tempo é um cofre e só você tem a combinação. Ao aplicar essa imunidade, você perceberá algo curioso. A qualidade das coisas que chegam até você muda. Os oportunistas e os parasitas se afastam porque percebem que as táticas baratas de pressão não funcionam com você. Eles procuram vítimas mais fáceis. E o que resta?
Restam as pessoas e as propostas que respeitam o seu processo, que têm substância real e que não têm medo do teste do tempo. Você purifica o seu ambiente simplesmente recusando-se a jogar o jogo da pressa. A sua vida desacelera, não porque você é lento, mas porque você parou de correr atrás de miragens. A frieza aqui não é sobre lentidão, é sobre ritmo. É sobre agir na velocidade certa, não na velocidade que o mundo impõe. Napoleão Bonaparte, um dos maiores estrategistas da história, tinha uma regra curiosa. Ele instruía seus secretários a não abrirem suas cartas por 3 semanas. Quando ele finalmente as lia, percebia que a maioria dos problemas urgentes descritos nas cartas já tinham se resolvido sozinhos ou se tornado irrelevantes. A urgência era fumaça. Ao esperar, ele economizava sua energia mental para o que realmente importava. Você deve fazer o mesmo. Deixe o mundo gritar. Deixe o caos bater na janela. Você continua sentado, tomando o seu café, analisando o tabuleiro, esperando a poeira baixar para fazer o movimento fatal. Agora você já sabe como pausar a emoção, como ver o futuro em 3 dimensões, como se aconselhar com a verdade brutal e como blindar sua mente contra a pressão do relógio. Você tem todas as ferramentas técnicas, você tem a armadura completa do estrategista. Mas existe um último nível, uma verdade final que transcende a tática e entra na alma. Porque no final do dia, depois de toda a análise, depois de todo o cálculo, depois de todo o silêncio, você ainda precisa fazer uma escolha. E essa escolha não vai definir apenas o que você tem. Ela vai definir a única coisa que realmente sobra quando tudo o mais vira pó. A pergunta que resta é: quando você finalmente decide, que tipo de criatura você está se tornando a cada sim e a cada não? Chegamos à última e mais absoluta verdade. Tudo o que discutimos até agora, a pausa, a visão de tempo, o conselheiro externo, a imunidade à pressão, tudo isso são ferramentas, são armas. Mas uma arma na mão de um covarde é apenas um peso inútil. A mentalidade fria não é um conceito teórico para você debater em mesas de bar ou comentar na internet. Ela é uma filosofia de ação. E aqui reside o golpe final que separa os sonhadores dos conquistadores. Você não é definido pelas suas intenções, pelos seus pensamentos nobres ou pelo que você sente no fundo do seu coração. Você é, estrita e brutalmente, a soma das decisões que você executa. A maioria das pessoas vive presa em uma alucinação confortável. Elas acreditam que são boas, corajosas e capazes, mas suas vidas contam uma história diferente. Elas passam décadas esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal, a garantia de que não vão falhar. Elas buscam a escolha perfeita como se fosse o santo graal. Deixe-me destruir essa ilusão agora. A decisão perfeita não existe. Ela é um fantasma criado pelo seu medo para manter você paralisado. No mundo real, no campo de batalha da existência, todas as opções têm custos. Todas as portas cobram um preço de entrada. Escolher o caminho da carreira corporativa custa a sua liberdade de tempo. Escolher o empreendedorismo custa a sua segurança e o seu sono. Escolher ficar sozinho custa o calor humano. Escolher casar custa a sua independência total. A mente fraca olha para essas opções e trava. Ela não quer pagar o preço. Ela quer o ganho sem o sacrifício, o bônus sem o ônus. E nessa busca infantil por uma solução mágica onde tudo dá certo e ninguém se machuca, ela cai na armadilha mais mortal de todas, a indecisão. A indecisão é o pior vício que um ser humano pode ter. Ela é pior do que o erro. O erro é um professor severo. Ele te bate, te machuca, mas te ensina. O erro te dá dados. Você tenta, falha, ajusta e tenta de novo. Você está em movimento. A indecisão, por outro lado, é o vazio. É a estagnação. É o pântano onde os sonhos morrem sufocados pela lama do e se.
A mentalidade fria entende que a vida é movimento cinético. Você não pode dirigir um carro que está estacionado. Você precisa engatar a marcha, pisar no acelerador e, se estiver indo para o lado errado, girar o volante enquanto se move. A perfeição é inimiga da execução. O estrategista frio prefere tomar uma decisão imperfeita hoje e corrigi-la amanhã, do que esperar um mês pela decisão perfeita que nunca chegará. Ele entende que a clareza não vem antes da ação. A clareza vem com a ação. Você só descobre o terreno caminhando sobre ele, não olhando para o mapa dentro de casa. Cada vez que você se depara com uma escolha difícil e decide agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, algo fundamental muda dentro de você. Você não está apenas resolvendo um problema externo, você está esculpindo a sua estrutura interna. Pense em cada decisão como um voto. Toda vez que você escolhe o conforto em vez do crescimento, você está votando na identidade de uma pessoa medíocre. Toda vez que você escolhe fugir do confronto, você está votando na identidade de um covarde. Mas cada vez que você aplica a frieza, respira fundo, ignora o pânico e toma a decisão difícil que precisa ser tomada, você está votando na pessoa poderosa que você quer se tornar. A identidade é forjada no fogo da decisão. Você não se torna confiante lendo livros de autoajuda. Você se torna confiante sobrevivendo às suas próprias escolhas. Quando você olha para trás e vê que tomou decisões difíceis, que suportou as consequências e que continuou avançando, você constrói uma reputação inabalável consigo mesmo. Você passa a confiar na sua própria palavra. Você sabe que, quando a tempestade vier, você não vai quebrar, porque você já treinou a sua mente para ser aço, não vidro. E aqui está o segredo que os velhos sabem e os jovens ignoram. O arrependimento raramente vem das coisas que fizemos e deram errado. O arrependimento verdadeiro, aquele que assombra os leitos de morte e tira o sono na velhice, vem das portas que não abrimos. Vem das palavras que não dissemos. Vem dos riscos que não corremos. O cemitério do potencial humano está cheio de pessoas que foram prudentes demais, que esperaram demais, que analisaram demais. Elas chegaram ao fim da vida intactas, seguras e completamente vazias. A mentalidade fria é a vacina contra esse destino trágico. Ela te empurra para a arena. Ela te diz que é melhor sair da vida cheio de cicatrizes de batalha, sabendo que você jogou o jogo com coragem, do que sair com a pele lisa de quem nunca saiu da arquibancada. Você precisa aceitar que a incerteza é o preço do ingresso para uma vida extraordinária. Se você quer garantias, compre uma torradeira. Se você quer grandeza, abrace o risco calculado. A mentalidade fria te dá a estabilidade emocional para navegar no caos sem se afogar nele. Ela te permite olhar para o abismo da possibilidade e pular, não porque você é imprudente, mas porque você confia na sua capacidade de construir asas durante a queda ou de pousar de pé e continuar correndo. Muitas vezes, a vida vai te colocar em situações onde não há resposta certa. Opção A é ruim, opção B é terrível. O que você faz? A maioria senta e chora. O líder frio escolhe a opção que ele consegue carregar, coloca a responsabilidade nos ombros e caminha. Ele não perde tempo reclamando da injustiça do universo. Ele joga com as cartas que tem. Essa postura elimina o vitimismo. Você para de ser uma consequência do que os outros fizeram com você e passa a ser a causa do seu próprio destino. Isso é o que significa ser frio. Não é sobre não ter coração. É sobre ter um coração tão forte e uma mente tão blindada que nenhuma circunstância externa pode ditar quem você é. É a liberdade suprema. A liberdade de olhar para o medo e dizer: eu te vejo, mas você não manda aqui. A liberdade de errar e usar o erro como degrau, não como sentença. A liberdade de construir
decisão após decisão, dia após dia, uma vida que é verdadeiramente, inegociavelmente sua. Agora, o tabuleiro está diante de você. As peças estão paradas. O relógio está correndo. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho. A responsabilidade é toda sua, e isso é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se a responsabilidade é sua, o poder também é. Levante-se, encare o labirinto, use a pausa, veja o futuro, mate o ego, ignore a pressão e decida. Porque no final das contas, a história não lembrará do que você queria fazer. A história lembrará apenas do que você fez. Essa foi a última verdade. Mas a jornada da mentalidade fria não termina aqui. Ela é um treino diário. Se esse conteúdo abriu a sua mente, você precisa ver os outros vídeos do canal onde aprofundamos táticas de poder e psicologia estratégica que complementam o que você aprendeu hoje. A sua primeira decisão fria começa agora. Deixe o seu like se você tem a coragem de aplicar isso. Inscreva-se para não ser deixado para trás pela maioria medíocre e comente abaixo: eu decido. O algoritmo precisa saber que você faz parte da minoria que pensa. Te vejo no próximo vídeo.